Eu resolvi gravar esse vídeo para te dar um recado e eu espero que você use com bastante atenção. Se você quer prosperar, você precisa parar de falar de Deus para todo mundo. Porque na maioria das vezes que eu vi as pessoas tentando fazer isso, não, eu vou mudar o mundo, eu vou falar agora para milhares de pessoas, para milhões de pessoas e tal, isso veio de um ego. Né? O nosso ego querendo alcançar, querendo esse espírito de mudança, de herói, mas as coisas não funcionam bem assim, principalmente se você quer prosperar. Porque a gente prospera quando a gente entende que primeiro a gente busca a Deus, seu reino e sua justiça, e aí todas as outras coisas serão acrescentadas, assim como a prosperidade e o dinheiro. Mas na maioria das vezes, quando a gente está com esse ego de eu vou mudar o mundo, eu vou alcançar todo mundo, a gente não está buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E a gente busca o seu reino e a sua justiça quando a gente obedece os seus dois mandamentos, que resumem toda a lei, né? Que vai dizer que a gente primeiro tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a gente mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta para você, né? Deixa eu até colocar esse celular aqui. Como é que você vai amar o seu próximo, sendo que ali está escrito no singular, se você está querendo alcançar o plural de pessoas? Fica um pouco difícil porque o que a gente tem que entender é que, por essa palavra estar no singular, o fato de amar o próximo é porque o nosso próximo é a pessoa justamente que está mais próxima da gente. Porque é muito fácil a gente querer fazer, evangelizar e querer alcançar milhões de pessoas na África. É muito fácil a gente falar bem assim, poxa, se eu fosse milionário hoje, eu iria ter uma ONG que iria ajudar muitas pessoas. Mas você não é capaz de ir ali e pegar R$ 20 e comprar uma quentinha para aquele mendigo que está passando fome ali próximo à sua casa. É muito fácil você falar bem assim, não, quando eu ficar rico, eu vou ajudar tanta gente, tanta gente. Mas chega uma pessoa na sua casa te pedindo, você passa na rua, tem alguém te pedindo dinheiro e você fala, não, não vou ajudar não, porque isso aí pode ser para usar droga. E aí você não faz a sua parte, porque você não está enxergando o seu próximo ali, mas você está com isso na sua cabeça de que eu vou mudar o mundo, eu vou alcançar muitas pessoas. A verdade é que na Bíblia vai dizer, né, tanto na parábola a parábola dos talentos, que quando algo é nos dado, a gente tem que multiplicar. Basicamente é isso, né? A um foi dado um talento, a outro foi dado 2 talentos, a outro foi dado 5 talentos. E esse talento ele foi dado conforme a capacidade de cada um administrar. O que tem 5 faz virar 10. O que tem 2 faz virar 4. E o que tem 1 enterra. E aí depois vai chegar o Senhor e vai falar que aquele que enterrou, ele não serve o mal, ele não serve o infiel. Mas aquele que tinha 2 e que multiplicou, esse daí foi um servo bom e um servo fiel. O que tinha 5 e também multiplicou, também foi um servo bom e um servo fiel. Observe que muitas vezes na nossa cabeça a gente pensa, poxa, mas como assim? Os dois estão iguais, sendo que um tem 10, multiplicou, fez 10, outro fez 4. Então os números são diferentes. Porque a gente tem essa visão, mas na Bíblia vai dizer que Deus vê diferente da forma que o homem vê. Né? O Deus vê o coração, a gente vê a aparência. E da mesma maneira, é quando a gente olha os números. A gente está olhando por fora. Poxa, um tem 10, outro tem 4. Mas Deus está olhando que isso foi multiplicado. Os dois ganharam 100%. Os dois dobraram. Né? E isso pode acontecer de maneira exponencial. Então, Deus olha mais de maneira proporcional ao que lhe foi entregue. E a gente tem a mania de olhar mais de forma externa, de forma rasa, de forma por fora. Por isso que a gente é tão apegado a números. Eu vou falar de Deus para todo mundo. Eu vou alcançar milhões de pessoas. Eu vou alcançar milhares de pessoas. Mas na maioria das vezes, uma pessoa que nos foi entregue para a gente alcançar, a gente não está alcançando. E isso vem de uma falta de a gente estar amando o nosso próximo como a gente mesmo. E se a gente não está amando o nosso próximo como a gente mesmo, logo também a gente não está amando a Deus. Porque Deus é o nosso próximo também. No livro de Mateus, Jesus vai dizer que quando a gente fizer a um daqueles pequeninos, a gente também estaria fazendo para ele. Eles perguntaram, mestre, quando que o senhor passou fome e a gente te deu de comer? Quando que você estava com sede e a gente te deu de beber? E aí, Deus, quando você estava nu e a gente te deu de vestir? E aí Jesus vai dizer, quando você fez a um destes pequeninos, você fez a mim. Então, se a gente não está amando o nosso próximo como a gente mesmo, a gente não está amando a Deus acima de todas as coisas.
Logo, a gente não está buscando o seu reino e a sua justiça. E aí a prosperidade não vai ser alcançada. Então, que em nossas orações a gente possa estar escolhendo cada vez menos alcançar o mundo com esse ego e pedir a Deus que seja feita mais a vontade dele, entender que a vontade dele não é a nossa. Poxa, Deus quer que eu pregue, então que ele me levante para eu ser um pastor, para eu ser um cara que eu vou falar para milhões de pessoas e Deus há de me honrar. Temos o costume até de falar isso, né? Que ele vai honrar a gente como se a gente merecesse algo, a gente fizesse algo, agora a gente precisa ser honrado. Isso porque você passou por alguma dificuldade, passou por alguma coisa, agora você acha que você merece o mundo. E aí você me pergunta como é então que você vai alcançar o seu próximo. Às vezes é seu irmão, às vezes é um amigo seu que você sabe que, poxa, quem melhor para falar para aquele seu amigo do que você? Sabe, tipo, então eu tenho certeza que se você pedir a Deus para abrir seus olhos espirituais, abrir seus ouvidos espirituais e você ficar um pouco mais atento, você vai ver quem é o seu próximo, porque está mais próximo de você do que o que você imagina. Só que a gente não quer fazer por isso, justamente porque está muito próximo. E quando a gente fala para milhões, quando a gente deseja falar para milhares, quando a gente fala para muitas pessoas, acaba que a gente vai gerando distância e fazer para essas pessoas distantes é mais fácil. Por isso que as pessoas querem apoiar aquele cara da internet, quer apoiar aquele que está lá no reality show para ganhar milhões, mas não quer apoiar o amiguinho, não quer apoiar uma pessoa que está empreendendo, que está abrindo sua barraquinha de cachorro-quente, você não vai lá, porque é muito mais fácil apoiar o que está distante. Por isso que a gente quer falar para muitas pessoas, para milhões de pessoas, mas falar para um, isso fere o nosso ego, isso nos faz olhar de maneira quantitativa e imaginar que a gente não está sendo eficiente, sendo que Deus, sendo Deus, ele deixa 99 para resgatar uma. E a gente está deixando de resgatar uma para tentar aventurar 99. Então, gravei esse vídeo para falar um pouco disso, né, que tinha me tocado aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se inscreve, curte, que breve vai estar tendo mais vídeos aí. Valeu!